Olá, sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Professor Albert Lucas, o canal de raciocínio lógico e matemático. Eu vou fazer nessa aula a correção da prova da banca EDCAP, do processo seletivo da Serra. Inclusive, a prova foi no meu tempo presente aqui que estou gravando, foi hoje. Ou seja, ainda nem saiu o gabarito. Ainda nem saiu o gabarito, mas eu estou com convicção daquilo que eu estou fazendo. E se algo tiver indo de encontro ao gabarito, me fale aí. Vai na mensagem aqui assim que sair o gabarito, que nós vamos abrir um recurso juntos, tá? Belezinha? Então vamos lá, sem mais delongas, deixa eu passar aqui para vocês. O seguinte, outra coisa, outra observação. Daqui a pouco você vê, professor, essa na minha prova foi a questão 14. Aí é só você na sua questão 14. Professor, não foi a letra A na minha, não, foi a letra D. Tá invertido. Não, gente, se eu disser que o gabarito dessa vai ser tal coisa, tal coisa, tal coisa, na sua prova, na mesma questão, procure tal coisa, tal coisa, tal coisa. Combinado a ser dessa forma, porque a prova que me passaram, a que eu tomei como base, estava nessa sequência. Vamos lá, questão 11. A conta bancária de Juliana vive no negativo. Eita, eu conheço um monte de Juliana assim nesse caso, tá? Isso significa que ela está sempre devendo ao banco. Certo dia, Juliana fez um depósito de R$ 3.560, mas no extrato do dia seguinte, seu saldo ainda era negativo, Juliana, negativo em R$ 450. Considerando que não houve nenhuma transação na conta nesse intervalo, o saldo de Juliana no momento do depósito era de quanto? Olha só, vamos pensar aqui a seguinte situação. Ela estava no negativo, vamos concordar. Por quê? Porque se ela estava no negativo, aqui vou colocar aqui é o zero, né? Aqui né, o saldo da conta dela. A partir daqui ela começa a ficar rica, né? Começa, ufa, finalmente sai do negativo. Tipo assim, mais R$ 1, mais 2, mais 3, mais 4 para cima é positivo e para baixo é negativo. Gente, se ela deposita, digamos aqui que ela depositou para cá, ó, aqui, ela depositou, ela estava aqui em um determinado valor, menos alguma coisa. Se ela depositou e daqui ela veio para cá, que aqui eu vou simbolizar como sendo menos R$ 450, conforme está aqui, quer dizer que antes ela estava no negativo, gente. E sendo mais simples, bora ser mais simples. Você está devendo R$ 10 lá na padaria, lá do seu amiguinho, do seu Júlio, do seu José, né? Aí você, eu tô com R$ 8 aqui, você deu R$ 8 pra ele. Ele tá bom, agora você tá me devendo R$ 2. É só isso que tem que fazer. Então, como é que nós vamos fazer essa conta, gente? Fazendo essa conta, você pega aquilo que ela depositou, 3.560, soma com 450, aí vai dar, né, 0, 11, 5 mais 4, 9 com 10, 3 mais 1, 4. Professor, então vai ser positivo em 4.010? Não, não pode ser nenhuma alternativa que seja positivo. Então até deveria ter falado isso logo no início. Mas apesar de que eu deixei claro para vocês, ela não estava no negativo, no positivo, desculpa. Porque se ela tivesse no positivo, digamos, positivo R$ 450, se ela depositou mais R$ 3.560, ela vai ficar não tem lógica. Ela vai ficar no negativo de R$ 450. Ela estava com R$ 450. Ela depositou 3.560. Aí ela vai ficar no negativo aqui de R$ 450. Não existe essa lógica. Ela já estava com R$ 3.560 positivo. Ela depositou mais R$ 3.560. Aí ela vai ficar com menos R$ 450? Sem lógica, gente. Sem lógica. Então, não pode ser negativo no mesmo valor, porque ela depositou esse valor. Então, fazendo essa soma aqui, o único gabarito que pode ser é a letra D. E não tem nem como colocar aquele meu retângulozinho, né? Tipo, e é o gabarito também da banca organizadora, porque, afinal de contas, ainda não saiu o gabarito deles. Mas o meu gabarito é a letra D. Questão 12. Em uma turma da escola Professor Euclides, 60% dos estudantes são meninos e 50% desses meninos são atletas do time de basquete. Se 12 meninos dessa turma fazem parte da equipe de basquete, quantas meninas estudam nessa turma? Então a escola está dividida aqui, ó, 60% meninos. Meninos. E se 60% são meninos, 40% são meninas. Ok, tranquilinho aqui, né? Desses meninos, metade, gente, ó, 50% jogam basquete. 50%, vou colocar aqui, ó, jogam basquete.
Vou colocar menorzinho aqui. Jogam basquete. Abreviei. Pronto. Se 50% jogam basquete, 50% não jogam basquete. Nossa, ficou muito feio a letra. Pronto, assim vocês já estão entendendo. 50% jogam, 50% não jogam. Aí tá dizendo aqui, se 12 meninos dessa turma que fazem parte da equipe de basquete, ou gente, ele diz que essa metade aqui são 12 meninos. 50% jogam basquete, ou seja, 12 meninos, a metade jogam basquete. Quanto que é a outra metade, gente? Quanto que é a outra metade? A outra metade vai ser 12 meninos também. Ó, eu tenho ao todo 24 meninos. Dos 24 meninos, eu posso dizer para você que 12, a metade jogam basquete, 12 não jogam basquete. Então, ao todo aqui, eu tenho, ó, deixa eu colocar pequenininho aqui, lá ele. Eu tenho ao todo 24 meninos. Pronto. Aí, olha, pensa assim, a seguinte situação. Prova de matemática você tem que saber pensar, não pode fazer também de uma forma tapada. Tem que saber pensar. 24 meninos corresponde a 60% dos meninos. Então a maioria é menino ou menina? A maioria é menino. A maioria é menino. A maioria é menino. Então a maioria são os 24. Gente, existe alguma lógica de você dizer que tem 60 meninas? Zero lógica dizer que tem 60 meninas. Tem lógica dizer que tem 24 meninas? Não tem lógica, porque 24 seria metade. E não é a metade. É a maior parte que é meninos. 50 meninas, gente, absurdo. Então só pode ser ou 16 meninas, ou pode ser 12 meninas. Pronto, então vou criar aqui uma regrinha de 3. 24 meninos corresponde a 60%. Logo, quantas meninas, na verdade, vai corresponder a esses 40%? Então, a gente faz o quê? O famoso cruz credo. Vai ficar 60x igual a 40 vezes 24. Aí, por falta de espaço, eu já vou aproveitar aqui, ó. Se está multiplicando em 60x, tira daqui, passa para o outro lado, ó, dividindo. Pronto, já dividi. Agora fica fácil. Por quê? Quanto que é 24 dividido por 6? É igual a 4. Aí sobrou quem? Esse 4 aqui e esse 4 aqui. Quanto que é 4 vezes 4? Igual a 16 meninas. 16 meninas. Nosso gabarito, aliás, meu gabarito, né? Nossa, não, porque ainda não saiu da IDCAP. O gabarito é a letra A. Ok? Pronto. Questão 12 resolvida. Vamos para a nossa questão 13. A figura baixa de um tabuleiro de xadrez onde cada quadradinho chamado de casa tem as dimensões de 5 por 5 centímetros. Qual é a área total A e o perímetro P do tabuleiro? Então, ó, aqui é 5, aqui é 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, reproduzindo aqui o mesmo tabuleiro, o tabuleiro é quadrado, aqui é 40 centímetros, aqui é 40 centímetros, aqui 40 centímetros e aqui vai ser 40 também centímetros. Pronto, o que é a área? A área é lado ao quadrado, ou seja, o lado é 40 centímetros, então é 40 ao quadrado. O que é 40 ao quadrado? É 40 vezes 40. Então a área vai ser de 1.600 centímetros quadrados. Se você já descobriu isso aqui, só pode ser, então agora a letra C. Mas o perímetro, será que vai dar 160? Vamos conferir. O que é perímetro? É a soma dos lados. Perímetro, eu tenho 4 lados, então 4 lados de 40 centímetros. Então o perímetro vai ser igual a 160 centímetros. Como é a soma de uma dimensão só, não são duas dimensões. É tipo uma formiguinha, tava aqui, caminhou para cá, caminhou para cá, caminhou para cá e caminhou para cá, fechando aí esse quadrado. Então qual foi a distância percorrida pela formiguinha? Vai ser 40, mais 40, mais 40, mais 40, que dá 160 centímetros, gabarito, a letra C. Questão 14. O estudo do Teorema de Pitágoras deu origem ao conjunto de outras equações que são chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Encontre o valor de h no triângulo abaixo usando uma dessas equações. Esta é a questão mais difícil
de matemática da prova, porque ou sabe ou não sabe. E esse é um tipo de assunto que eu compreenderia até aluno meu errar, porque são muitas fórmulas, aí você não sabe qual dessas fórmulas na hora H vai cair, e principalmente quando a gente vê relações métricas no triângulo retângulo, a gente lembra do quê? Do teorema de Pitágoras. Então tem muito aluno que vai focado somente em resolver através do teorema de Pitágoras, e não tem como, assim, diretamente com uma equação só, pronto, eu tenho um resultado. Então, olha só, então não se preocupe, eu vou direto para a correção apenas para você ter ciência. Esse 12,5 centímetros é a distância disso aqui tudo, ó, isso aqui tudo. Então, tudo isso, 12,5 sobre 7,5, ou seja, esse todo sobre o maior lado, vai ser igual a 10 sobre H. 10 sobre H. Na aula, digamos assim, na minha aula lá no curso, eu estou explicando quanto é isso. Eu expliquei perfeitamente como é que se faz esse tipo de... como que você chega nesse tipo de solução, mas realmente, repito, conforme eu já falei para vocês, tá meio complicado a gente resolver de uma forma, digamos assim, direta, que dê para decorar a própria fórmula, ok? Eles pegaram pesado aqui, ao meu ver. Gente, como é que a gente faz aqui? Uma casa decimal. Eu vou pintar aqui para ficar bem evidente para vocês. Eu tenho aqui uma casa decimal, eu tenho aqui uma casa decimal. Aqui é a minha regra da justiça social. Tem uma casa decimal em cima e uma casa decimal embaixo? Tem, professor. Então eu posso retirar a vírgula. Só não poderia retirar a vírgula se um dos dois tivesse com mais casas decimais do que o outro. Aí você teria que igualar. Regra da justiça social. Então tudo isso é igual a 10 sobre H. Então 125, eu vou simplificar rapidamente aqui, tá? 125 por 25 vai ser igual a 5. 75 por 25 é igual a 3. Pronto. Então agora esse 3 ficou assim, ó. 5 sobre 3 igual a 10 sobre H. Isso é uma aula até de razão e proporção que eu trouxe para vocês. Como é que a gente resolve isso? Através de algo chamado cruz-credo. Então vai ficar 5H, multiplicação cruzada, tá? Igual a 10 vezes 3. Então 5H igual a 30. Mas lembre-se, esse 5 está multiplicando H. Eu tiro ele daqui e ele vai passar para o outro lado dividindo. Por isso que eu insisti tanto, gente, tanto, em aulas das equações do primeiro grau lá no curso. Tanto insistir nisso, tanto para você justamente você poder chegar a essa solução. 30 dividido por 5 vai ser igual a 6 centímetros. Nosso gabarito, meu gabarito aqui é a letra D. H igual a 6 centímetros, confere aí na sua questão respectiva e também respectivamente a sua letra, porque a questão pode ter um número diferente e as alternativas gabarito diferente também, as letras diferentes, né? Vamos lá, questão 15. Para reformar casas danificadas por enchentes, Flávia criou uma vaquinha solidária e conseguiu arrecadar de 3 empresários da região o valor de R$100 mil. Marcos doou 3/5 do total. André doou 3/6 do que Marcos doou. E Roberto doou 1/3 do que André doou. Quanto cada um deles doou? Gente, eu começo aqui para vocês falando, ó, desse 3/6. Esse 3/6, 3 não é metade de 6? Ou seja, simplificando essa fração, 3/6 eu vou colocar aqui embaixo de mim mesmo. É a mesma coisa que 1/2. E 1/2 a gente chama de metade. Metade. Isso quer dizer que André doou metade do que Marcos doou. Então, só nisso, gente, você acertaria a questão. Só com esse mínimo pensamento, você acertaria a questão. A primeira coisa, quando eu peguei a questão, a primeira coisa que eu vi foi o quê? Deixa eu olhar o gabarito, porque eu já vou eliminar alguma coisa. Ao todo, ela arrecadou R$100 mil, não foi? Aí eu olhei assim, poxa, 60 mil mais 10 mil, 70. Com 30, 100. Pode ser a letra A. Letra B, 60 mil com 30 mil, com 10 mil, 100 mil. Pode ser a letra B. A outra, a letra C, 10 mil com 30 com 60. Pode ser a C. Letra D, 30 mil com 60 com 10 mil. Pode ser a D. Letra E, 10 mil com 60 mil com 30 mil. Pode ser a letra E. Descartei completamente. Eliminação assim dessa forma. Aí eu fui para o segundo passo. Eu nem fiz cálculo nenhum, gente. Nem fiz cálculo e nem precisava você ter feito cálculo. A prova, inclusive, que eu recebi, da aluna minha que eu recebi, tá cheio de cálculo. Misericórdia. Eu só olhei assim, ó. Tá bom, Marcos tem 60 mil. André vai ter quanto? Metade de Marcos.
10 mil, gente, é metade de 60 mil? Não é. Então não pode ser a letra A. Aí eu parto para a letra B. Marcos doou 60 mil. Beleza, considera que seja 60. Eu nem fiz o cálculo. Estou considerando, estou aceitando. André doou 30 mil. O 30 mil é metade de 60 mil, gente? É metade de 60 mil. Já pode ser. Aí eu parti para o quê? Roberto doou um terço daquilo que André doou. Aí eu vim para esses 10 mil reais. 10 mil reais é um terço de 30 mil? É. Um terço, o que é um terço? É isso aqui, ó. Eu peguei tudo aqui, que tudo isso corresponde a 30 mil. Vou chamar de 30k, que é 30 mil. Um terço, eu peguei 30 mil e dividi em 3 partes iguais. Quanto que é um terço de 30 mil? Um terço de 30 mil é 10 mil. Quanto que seria 2 terços de 30 mil? Seria igual a 20 mil. E 3 terços, obviamente, são os próprios 30 mil reais. Então, pronto. Pode ser a letra A. Aí eu coloquei, né, digamos assim, né, eu circulei, eu disse, pode ser, mas vamos lá, porque qualquer coisa eu parto para os cálculos se for necessário. Eu acho que vai ser a letra B. Letra C. Marcos doou 10 mil, André doou 30 mil. Ai, meu Deus, que horrível, horrorosa, não tem nem como. Marcos doou 30 mil, beleza, pode ser. André doou 60 mil, dobro. André doou o dobro. André doou metade. Não pode ser 60 mil, assim como depois não pode ser aqui 30 mil, aqui nem aqui 10. Marcos doou 10 mil, beleza, tal. Nem fiz o cálculo, então vou considerar. Aí diz André doou 60 mil, 6 vezes mais. Não pode ser também, vocês vão riscar. Risquei tudo logo. Não pode ser nenhuma dessas, então o gabarito mesmo vai ser a letra B de Bora Bahia, ok? Então Marcos doou 10 mil, 60 mil, desculpa. André doou 30 mil, Roberto doou 10 mil. Para que eu sei que não interessa para você nesse momento, né? Que você só quer saber de gabarito. É 3 quintos de 100 mil, você faria isso. 3 quintos de 100 mil. Que foi para ver quanto que o Marcos doou. Como é que a gente faz? 3 vezes 100 mil vai ficar 300 mil sobre 5. 300 mil sobre 5 igual a 60 mil. Então, digamos assim, seria verdadeiro. André doou metade de 60 mil, que é 30 mil, e Marcos doou um terço de 30 mil, conforme já vimos, que foi igual a 10 mil. E vamos partir agora para a prova de correção. Eu não sei se essa correção foi da manhã ou da tarde, né? Mas vamos lá. Vocês deixam aí nos comentários. Professor, a primeira prova foi da manhã e a segunda foi da tarde. Ou a primeira prova foi da tarde e a segunda foi da manhã. Só deixa aí nos comentários aí que a galera que vem na sequência aí, pegando a baba de vocês, já vai dizendo, já vai sabendo, né? A ordem. Bora lá, analisando os conjuntos numéricos N de naturais, E de inteiros, Q de racionais e R de reais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conjunto que contém os números que podem ser representados na forma de fração. Mas também inclui números que são irracionais? Oxe, é uma pergunta, eu não entendi. Oi, decap, oi, decap. Decap, deixa eu até virar o microfone. Decap, qual é o sentido de você colocar interrogação aqui, decap? Sem sentido. Mas para os meus alunos também não adianta, que não tem como anular essa questão por causa de que eles colocaram uma interrogação, né? Então o professor pode entrar com recurso? Nem me pergunte isso, que eu já vou dizer um não bem grande. Então vamos lá, mas também inclui números irracionais. Olha só, o primeiro conjunto, que é o conjunto menorzinho que nós temos, é chamado de conjunto dos números naturais, que nós chamamos de N, que é exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil, 10 mil, 4 milhões 758 mil 149. Isso é um número natural. O número natural não pode ter vírgula, não pode ser, entre aspas, aquele número quebrado, né? Depois nós temos um conjunto maior que esse natural. É o conjunto que nós chamamos de Z de inteiros. O que significa isso? Que todos os números naturais, eles também são inteiros. Eu pego, por exemplo, o 7. O 7, ele é natural e ele é inteiro. Qual que é a diferença? A diferença é que também os números negativos, eles são chamados de inteiros. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, e por aí vai. Todos os números negativos que não são quebrados, que não tem vírgulas, eles também são chamados de inteiros. Aí depois temos um conjunto maior aqui,
que é chamado conjunto Q, o conjunto dos números racionais. Exemplo, 1/2, 2/3. Outro exemplo, 4/5, 9/8. Então, 1,2, 2,4. Vou colocar aqui, estou colocando aleatoriamente 9,1 e pronto. O que significa o conjunto dos números racionais? São todos os números que podem ser expressos através de uma fração. Todos os números que podem ser... Você tem como transformar... Ok, esse aqui eu já coloquei em formato de fração. Esse também e esse também. Mas eu posso transformar 1,2 em fração? Posso. É 12/10. Posso transformar 2,4 em fração? Posso. É 24/10. E claro, eu posso simplificar também, mas já transformei. É o que importa. 9,1 em fração. Isso é 91 décimos. 91/10. Todos os números que podem ser expressos. Professor, mas por que o conjunto natural... o 7 que você falou, o 7 aqui, você chamou ele de natural, que é natural. O 7 ele também é inteiro. E por que o 7 ele é um número aqui racional? É chamado de número racional porque a fração 7/1. Olha que legal, pronto. Transforma em 7 em fração. Tá bom, 7/1. Transforma em fração. Ok? Fora isso, então, existem números que não podem ser transformados em fração? Sim. Quer ver? O exemplo principal é o π, que é o 3,141592 e por aí vai. Eu não sei onde ele termina. Não é uma dízima periódica aqui. Então, você não pode transformar esse número π em fração. Não existe uma fração que represente esse número π. Nunca você viu nenhum professor expressar o número π através de uma fração. Nunca viu e nunca verá. Então, pronto. Então, esse número se chama o quê? Esse número se chama, aqui ó, tá no terceiro conjuntinho aqui ó, que eu coloquei para vocês, que é o conjunto dos números chamados irracionais. Exemplo, o próprio π, que é 3,141592 e por aí vai. Reticências. Todos os números que não podem ser expressos através de fração é chamado de irracional. Então, pô, professor, então qual é o conjunto que faz parte esses números racionais e irracionais ao mesmo tempo, que é exatamente o que a questão está querendo? Aí vem o conjuntão maior. Todos esses números existem, então todos esses números são chamados de reais. Oh, que legal! Se eles existem, é porque eles são reais. Ó, tipo, cadê minha mãozinha? Cadê? Olha para mim aqui. Ó, se eles existem, é porque eles são reais. Oh, que maravilha. Professor, se existem números reais, o que é o antônimo de real? O que é o contrário de real? Que eu vou colocar esse conjuntinho aqui mesmo. Isso é chamado de quê? De imaginário. Imaginário. Imaginário, lembra aquele I? Lembra daquele I que você aprendeu no primeiro ano do ensino médio? 2I, 3I. O I, até seu professor falava, é a mesma coisa que raiz quadrada de -1. Não existe raiz quadrada de -1, então por isso que é um número imaginário. E porque trabalho com esse, o pessoal da computação adora esse número. Vamos lá para a nossa questão 12. Ah, eu coloquei o gabarito aqui? Gabarito é letra A, tá? Gabarito é letra A. Questão 12. Joca investiu em um banco R$3.500 numa aplicação financeira que rende juros. Eita, aquela questão que meus alunos chegam, tremeram nessa hora. Que rende juros compostos. Então, há uma taxa anual de 8% após 24 meses. Quanto que será o montante acumulado? Então, montante, eu passei para vocês isso. É o capital multiplicado por 1 mais a taxa e elevado ao tempo. Então, o montante é o capital de R$3.500. Foi R$3.500 que foi aplicado. 1 mais a taxa de 8% elevado ao tempo. O tempo ao quadrado. Professor, por que ao quadrado? Gente, está dizendo que é uma taxa anual de 8% e não é uma taxa mensal. Ó a diferença. Então, 24 meses são quantos anos, gente? Se a taxa é anual, eu tenho que transformar o meu tempo em ano. O tempo está em meses.
Oi, IDCAP, você deu rasteira em muita gente com essa questão, IDCAP. Então, 24 meses são 24 anos. Isso, falei certo. 24 meses são 2 anos. Então, agora é só fazermos essa transformação aqui, ó. Então, 3.500 vezes 1 mais 8%. Chegue de ladinho aqui comigo, ó. 8% igual a 8 sobre 100. Divisão de número decimal 0,08. Então, eu coloco aqui 0,08, continuo elevando ao quadrado. Montante vai ser R$ 3.500, vezes, vai ficar aqui, ó, 1,08 ao quadrado. Pronto, 1 mais 0,08 dá 1,08, ok? Apagando aqui. Então, o montante, galera, vai ser igual a 3.500 vezes... O que é 1,08? 1,08 é a mesma coisa que 108 sobre 100. Porque eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, fazendo transformação para fração, olha aí o número racional aí. Isso é a mesma coisa que 108 sobre 100. Então, se está ao quadrado, isso é 108 sobre 100, que multiplica 108 sobre 100, pois ele está sendo multiplicado ao quadrado. Então, olha só. Chegando aqui, né? Passando um recadinho aí para vocês. Você que está assistindo no futuro, bem depois dessa aula, tá gostando, tá se interessando, gostou da minha didática, gostou do meu método de ensinar, apesar que aqui eu tô muito rápido, para ser mais objetivo ainda, você pode acessar a descrição desse grupo, desse vídeo aqui no canal do YouTube, e ver lá justamente o link que eu tenho 2 cursos. Um curso completão, com toda a teoria, mais exercícios, mais simulados, etc., ou você pode comprar direto os simulados. Hoje, são 10 simulados corrigidos. 10 simulados, questões passadas da banca EDCAP. Corrigidos aí para vocês, belezinha? Tem a questão, você corrige e depois você confere em vídeo toda a correção. Confere a descrição desse vídeo e entre em contato comigo. Então vamos lá, continuando aqui. Ó, cortei. Então o montante vai ser 35 vezes 108 vezes 108. Eu até vou colocar assim, ó, tudo isso dividindo, sobrou somente esse 100. Gente, aqui virou uma conta de matemática básica. Convenhamos. Eu não vou perder agora aqui 6, 7 minutos fazendo 108 vezes 108. Vou ter um tal resultado. Esse tal resultado multiplico por 35. Não vou perder aqui 6, 7 minutos do tempo de vocês. Eu já fiz essa conta e fiz uma calculadora mesmo. E essa conta deu R$ 4.082,40. Pode conferir lá. Esse vai ser, com certeza absoluta, o gabarito da banca EDCAP. Eu a garanto. Questão 13. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um mínimo múltiplo comum, MMC, dos números 12, 18, 24, 30 e 36. Então vamos lá. 12, 18, 24, 30 e 36. Quero saber o MMC. Começo sempre dividindo por 2. Claro, se eu tiver número par aqui, né? 12 por 2 dá 6, 18 por 2 dá 9, 24 por 2 dá 12, 30 por 2 dá 15, 36 por 2 vai ser igual a 18. Continuo dividindo por 2. 6 por 2 dá 3, até esgotar os números pares, tá? 9 eu não divido, então só repito. 12 por 2 dá 6. 15 por 2 não divide, então eu só repito. E 18 por 2 vai ser igual a 9. Continuo por 2, porque eu tô vendo o número para ali, ó. 3 repete, 9 repete. 6 por 2 dá 3. 15 não divide e 9 não divide. Agora eu vou dividir por quem? Por 3. Todo mundo divide por 3. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 3. Continuo por 3. Vai dar 1, vai dar 1. 1. 5 não divide. 3 dividido por 3 é igual a 1. Por fim, o 5. 1, 1, 1. 5 por 5 dá 1. E 1 aqui. Fechou. Fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, vezes 3, vezes 5, tudo isso vai ser igual a o MMC igual a 360. Mas eu até nem faria assim dessa forma, tá? Eu faria 2 vezes 5, que já é 10. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3 é 36.
Então, 36 vezes 10, 360. Eu faria assim dessa forma. Só que eu quero chamar uma atenção. Pronto, gabarito letra B de novo, né? Pô, quantas letras B a gente teve? Até... Olha só esse 2. Todo mundo dividiu por 2? Sim, todo mundo dividiu por 2. Então, destaque esse 2. Todo mundo aqui dividiu por 2? Não. Aqui por 2? Não. Todo mundo dividiu por 3? Sim, todo mundo dividiu por 3. Embaixo não, embaixo não. Pronto. Por que eu estou falando isso? Feito isso, o MDC seria aqui 2 vezes 3, 6. Então, o MDC, 6. Então, o MDC é quando todos os números dividem por um mesmo número. Aí nós teríamos o MDC, mas a questão, claro, não está querendo saber o MDC e ainda bem que nem colocou como alternativa para não confundir você. Só que a questão 15, por isso que eu pulei para 15, já eu volto para 14, tá? Da mesma prova, gente, a mesma prova. Uma questão queria o MMC e agora tá querendo o MDC. Bebendo uma aguinha aqui. Então é assim que a gente vai fazer 28, 56 e 81. Então eu começo por 2. 28 por 2, 14. Ah, não vai ser tudo. 26 por 2 vai ser igual a 28. 28. E 81 por 2 não divide. Então já não vai poder usar esse 2, né? Até vou riscar assim. Não, depois eu risco. Eu continuo por 2, porque 14 é par e 28 é par. Então vai dar 7. E aqui 14. E aqui, como já vimos, não divide. Continuo por 2. Aqui dá 7. Aqui dá 7. E aqui 81. Aí eu vou por 3. 7 não divide, então mantém. 81 por 3, 27. Aí eu... Opa, já tô conseguindo começar a enxergar alguma coisa. Será? Continuo por 3. 7, 7 e... Ih, rapaz, e 9. Continuo por 3. 7, 7, 3. Continuo por 3. 7, 7 e 1. E agora eu vou por 7. 1, 1 e 1. Simbolicamente, só para vocês entenderem. Até então, olha só. Nenhum número, gente. Nenhum número dividiu por todo mundo ao mesmo tempo. Nenhum desses números. Observaram isso? Só para uma forma simbólica. 1. Agora pelo menos divide por 1. Aqui vai dar 1 e 1. Pelo menos isso. Então, nessa situação, o MDC vai ser igual a 1. Gabarito, letra E, partiu para o abraço. Caramba, eu acho que a primeira vez na minha vida que eu corrijo uma prova onde o MDC foi igual a 1, claro, né? Eu conheço a teoria, então aí eu fiquei seguro daquilo que estava marcando. E mesmo assim, mesmo se eu não soubesse, só o fato de eliminar as outras alternativas, tipo, não pode ser 28, pode ser 36, não pode ser 72 e nem 14. Pronto, fim de papo. Questão 14. Agora voltamos para a questão 14. Um pintor consegue pintar um muro em 6 horas. Um pintor... Então, eu tenho aqui uma relação entre pintor e tempo, né? Eu já vou escrever horas direto. O tempo em horas. Então, um pintor consegue pintar um muro em 6 horas. Se mais 2 trabalhadores forem contratados, em quanto tempo o mesmo muro será pintado? Gente, quanto tempo? X. Foram contratados mais 2 trabalhadores. Cuidado, primeira coisa, para não colocar aqui 2. Não é 2. Mais 2. Já tinha 1. Foram mais 2? Agora são 3. Então, como que a gente faz agora essa relação? De 1 para 3 e de 6 para X. Se você aumentar o número de pintores, o que acontece com as horas? A hora vai ser mais tempo. Você aumentou o número de pintores, então eles vão demorar mais tempo para terminar a pintura do muro? É isso mesmo que você está pensando? Não, gente, você sabe muito bem. Se eu aumentei o número de trabalhadores, teoricamente, menor é o tempo que eu tenho para finalizar esse serviço. Deixe de azul agora, porque quando isso é uma grandeza chamada de inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Pronto. Como que a gente multiplica? Se fosse diretamente... E olha que maldade. Que maldade. Tá errado aqui, tá? 1 vezes x, x. 3 vezes 6, 18.
Ih, professor, vai ser 18 horas. Vou marcar a letra E. Tá errado. Não é letra E. E pior que pode ter gente que pensou certo e na hora de multiplicar, multiplicou cruzado. Você fez isso? Deixa aí nos seus comentários. Eu quero saber. Pode se expor, pode dizer, ai, professor, foi mal, mas eu coloquei como fosse diretamente proporcional. Eu multipliquei cruzado, professor, eu não pensei. É, professor, então vamos lá. Multiplicação cruzada vai ficar 3x igual a 1 vezes 6, que é 6, tá? 3 vezes x é 3x e 1 vezes 6 dá 6. Então, x igual a 6 dividido por 3. Portanto, x igual a 2 horas. Meu gabarito vai ser igual, cadê? Letra D, de desenvolvimento. É isso que espero que tenha acontecido com vocês, que vocês tenham se desenvolvido mais ainda aqui no assunto de raciocínio lógico e matemático. Beleza, galera? Não se esqueça de deixar o like. Deixa o like aí de vocês. Eu quero ver quem assistiu aqui até o final. Valorize esse trabalho que eu estou fazendo aí. E qualquer coisa, se você está assistindo no futuro, não deixe de conferir a descrição desse vídeo, porque sempre tem coisas legais aí para vocês. Sempre tem cursos bacanas. Se você quiser passar, quiser ir bem na prova de raciocínio lógico e matemático, acesse a descrição desse curso e saiba mais. Valeu, galera. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Forte abraço, beijo no coração, bons estudos e sucesso para todos vocês. Tchau.